Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todas. Vamos então dar continuidade aqui com a nossa terceira conferência, dessa vez com o professor Fernando Marchiori, que na verdade é o idealizador dessa iniciativa, essa boa iniciativa, grande iniciativa. Acho que a gente consegue futuramente aí agregar também mais colegas, mais pesquisadores para estar fazendo essa atividade. Hoje, basicamente, nós teremos então a fala do professor com o título Os Manuscritos do Mar Morto e os Usos Político-Religiosos Contemporâneos, feitos pelo professor Fernando Marchiori, que eu vou convocar aqui para a mesa agora. Gente, boa noite para vocês. A gente vai ter a nossa fala aqui com um pouco de dinâmica, né? A gente precisou, para realizar esse evento, tentar explorar esse meio tempo aí entre o turno da tarde e o turno da noite, né? Mas eu espero que seja suficiente para vocês entenderem, tá bom? Vou falar algumas coisas aqui dentro do campo político, sobretudo, e religioso também, né? Que às vezes requer um pouquinho de conhecimento, que seja lá de história contemporânea, que às vezes para os alunos ficam um pouquinho perdidos, porque a maioria de vocês aqui estão nos primeiros semestres. Mas eu vou tentar descomplicar a coisa aqui para vocês, tá? Então, o título da minha fala é Os Manuscritos do Mar Morto e os Usos Político-Religiosos Contemporâneos. Eu preciso primeiramente falar para vocês o que são esses manuscritos, né? Manuscritos do Mar Morto é um nome genérico que tem como base a ecologia da região do Mar Morto, né? O nome desse lugar você já deve ter ouvido falar, que fica lá em Israel, na divisa com a Jordânia. A expressão refere-se a diversas coleções de textos que foram encontradas na orla oriental do Mar Morto, e elas remetem ao período da Antiguidade, entre os séculos 3 a.C. e 5 depois de Cristo. Então, aí, um arco temporal de mais ou menos 500 anos. Tá? A principal de todas essas coleções, ela está mais ao norte, no sítio arqueológico chamado Khirbet Qumran. Essa é a coleção mais interessante, sobretudo porque é a que possui um número maior de textos, e parte desses textos são textos que correspondem ao que hoje nós conhecemos como Bíblia Hebraica, que normalmente os cristãos chamam de Antigo Testamento. Eu vou começar de agora em diante, para não ter que falar mais comprido, eu vou falar apenas manuscritos, ok? Então, eu coloco aqui esse quadro para vocês verem, né, com algumas descobertas de grandes coleções da antiguidade, que elas têm todas a sua importância, mas ao final eu vou dizer para vocês o que distingue esses manuscritos do Mar Morto. Então, a Biblioteca de Nínive, muito interessante, porque foi aí que foi encontrado um texto, né, que remete à primeira história do dilúvio. Meus alunos já ouviram essa história comigo antes, né? A Guinness do Cairo, as cartas de Amar, um conjunto documental que mostra as relações internacionais entre o Egito e a região do Levante, a descoberta dos textos de Mari, em 1973, um complexo em que foi encontrado documentos, né, muito interessantes, que viriam posteriormente a influenciar tradições na região do Levante, inclusive da Bíblia. E no ano de 1947, por favor, guarde essa data, tá? Guarde essa data, porque vocês vão estudar essa data também em História Contemporânea. Tá? Nesse ano encontram-se, uma descoberta bastante casual, os manuscritos do Mar Morto, já começando nessa região mais a norte, em Qumran. São cerca de 900 textos. Veja só, cada uma dessas coleções tem a sua importância, tá? Mas dificilmente, se você andar pelas ruas,
vezes, mesmo em cursos de graduação, de ciências que são relacionadas à interpretação de textos da antiguidade, possivelmente essa pessoa vai conhecer ou já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto. Das outras coleções, menos ou não. Tá? Então, o que torna esses manuscritos tão importantes para a cultura ocidental? Há um fator que diferencia eles de todos os outros conjuntos documentais, que é a temporalidade e a espacialidade, ou seja, quando e onde. Por quê? Porque eles são contemporâneos àquela figura do cristianismo que é considerada como Messias, Jesus de Nazaré. Há muito pouca documentação na Judéia referente à história daquele período e que trataria de alguma coisa relacionada ao cristianismo e à gênese das primeiras comunidades cristãs. Então, por isso, há um interesse muito grande, né, hoje, não só de pesquisadores, mas das pessoas em geral, em tentar recriar aquele quadro em que Jesus teria vivido. Lembrando uma coisa que é interessante, né? Uma cronologia que às vezes a gente não se ocupa em refletir sobre ela. Quando Jesus está ali, né, na ativa, ele é uma figura histórica, não tenha dúvida disso. Quando ele está na ativa e quando as primeiras comunidades seguidoras de seu conhecimento começam a ser estruturadas, nós não tínhamos os evangelhos que contam a história de Jesus. Mas tínhamos os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos estavam lá, estavam muito próximo deles. Se a gente pegar, se preocupar exclusivamente com uma localização pontual, são 16 quilômetros onde esses textos foram encontrados até Jerusalém. Evidentemente que o texto não tem dono, a gente sabe que ele é fluido, ele não estava parado ali. Possivelmente, esses textos eles corriam, sobretudo entre comunidades letradas, certo? Então, de fato, há uma possibilidade muito grande desses textos terem chegado perto de Jesus de Nazaré, mas principalmente das comunidades cristãs. Bem, quando é que começam os usos político-religiosos desses textos? Logo quando eles são descobertos. Veja só, por uma série de coincidências, a coisa acaba ficando bastante interessante. O grande articulador do Estado de Israel foi Davi Ben-Gurion, que também foi o primeiro-ministro de Israel. Ele estava ciente da existência desses manuscritos, e fez o possível para que ele viesse para as mãos dos judeus, uma vez que os manuscritos estavam no território que era palestino, certo? Um professor conhecido de Davi Ben-Gurion, Eliezer Sukenik, arqueólogo, ele tem notícia desses textos e sai, numa busca desenfreada para tentar tomar esses textos que estavam na mão de beduínos palestinos, certo? Qual que era a intenção dele? Era criar uma proposta de valorização do povo judeu, uma proposta etnocêntrica, usando a ciência para a finalidade nacionalista. O grande sonho dele era a criação de uma arqueologia judaica. O filho de Sukenik também era arqueólogo, esse é mais famoso ainda, Yigael Yadin. Em 1947, foi o ano da descoberta, ele escreve em um texto, e eu vou reproduzir a fala aqui para vocês. É como se esses manuscritos tivessem estado à espera em cavernas durante 2000 anos, desde a destruição da independência de Israel, lá pelos romanos, no ano de 70, até que o povo de Israel regressasse à sua casa e recuperasse a sua liberdade, naquele ano, 1947. Este simbolismo é aumentado ainda mais pelo fato de os primeiros pergaminhos terem sido adquiridos pelo meu pai
para Israel no dia 29 de novembro de 1947, o mesmo dia em que houve a partilha da Palestina pelas Nações Unidas. Então isso é muito simbólico, do ponto de vista político, mas veja como está sendo feito o uso de um objeto da cultura material, tá? Porque os manuscritos eles são, primeiro de tudo, objetos da cultura material. Continuando, tá? E aí Yadin já faz uma previsão para o futuro. E assim como o leitor cristão deve ser movido pelo conhecimento de que aqui ele tem um manuscrito de um grupo religioso judeu que provavelmente influenciou os primeiros cristãos, também um judeu não pode encontrar nada mais profundamente comovente do que o estudo de manuscritos que foram escritos pelo povo do livro, na terra do livro, há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, o que acontece nessa história toda, né? É um link que se faz entre os antigos e os modernos. Entre 70, quando Jerusalém é destruída, os manuscritos são escondidos nessas cavernas que você está vendo aqui, né? Essa aqui é a mais famosa, aqui contém mais textos. Esse buraquinho que você está vendo aqui, ó, ele agrupou cerca de 600 textos. Foi a chamada Caverna 4, a mais importante de todas. Tá? Bom, é possível dizer que esse simbolismo que eu acabei de apresentar para vocês, ele perpassa, né, essa dimensão material e ele se confunde com uma dimensão simbólica. E isso é muito, uma dimensão religiosa. Isso é muito particular a movimentos nacionalistas, tá? Sobretudo. O que ele não falou em momento algum, né, nessa fala dele, né, esse texto que está ali presente, é sobre uma perspectiva científica. Ele não trata esses textos como científicos, ele trata como um objeto, né, que pode trazer a ideia de nação mais arredondada. Isso nos lembra muito, né, aquele conceito de religião civil que é do período do Iluminismo, com Jean-Jacques Rousseau. Essa ideia de religião civil é muito aplicada para explicar a ideia religiosa que existe nos Estados Unidos. É uma coisa legal que vocês podem estudar em algum momento. Nesse cenário, todos os elementos da cultura material pertencentes ao povo judeu da antiguidade, eles são celebrados como elementos que justificam a presença do Estado e do povo judeu contemporâneo. Basta a gente ver, né, os territórios ocupados. Vocês vão entender isso posteriormente nos seus estudos. Veja só, parte da Palestina que hoje é ocupada por Israel militarmente é exatamente onde se concentram algumas das relíquias antigas do povo judeu, tá? Como, por exemplo, o túmulo de José, que fica um pouco mais a norte, na cidade de Nablus, que foi vandalizado alguns anos atrás. Isso trouxe um problema muito sério lá. Mais abaixo de Jerusalém, na cidade de Hebron, o túmulo dos patriarcas e matriarcas, com um túmulo de Raquel lá dentro. Esse é o segundo lugar mais importante para os judeus. E o cemitério judeu em Hebron, né, com algumas figuras ao longo aí da Idade Média, inclusive, né, que eram sábios rabinos que estão enterrados lá. Mas não só da cultura judaica, da cultura cristã também, né. Hoje há uma discussão muito grande em torno do famoso ossuário de Jesus, ossuário de Tiago, irmão de Jesus. Depois vocês deem uma pesquisadinha nisso, é uma história muito interessante, em que nesse ossuário estariam os restos de Tiago, e há uma inscrição: Tiago, irmão de Jesus, filho de José. O que se discute é se de fato esse ossuário ele é autêntico. Bom, agora
temos um papel importante, né? Eu vou falar a parte mais filosófica que está envolvendo isso aqui, né? Algumas mudanças de pensamento desde a fundação do Estado de Israel, sobretudo para os dias atuais. Nós temos um papel importante do Ocidente, do cristianismo, nessa forma de pensar. A história dos manuscritos é muito associada hoje ao Estado moderno de Israel, não apenas pelos judeus, mas sim pelos cristãos. Israel é hoje considerado a última fronteira entre um suposto mundo civilizado cristão e um suposto mundo civilizado suposto mundo bárbaro islâmico. Atualmente, nem o povo judeu, eu vou falar agora, tem uma série de parênteses, tá? Mas eu preciso seguir. Nem o povo judeu, nem o judaísmo passam pelas mesmas dificuldades históricas que enfrentaram até o período da Segunda Guerra Mundial e até o nascimento do Estado moderno de Israel. O preconceito com os judeus, aquele que é tradicional, digamos, né, ele praticamente não deixa de existir, né, mas ele perde muito da sua essência. Ele é bastante suprimido. Por quê? Né? Porque esses movimentos hoje, que se caracterizam pela xenofobia, produzidos por nações e com a contribuição muito grande de igrejas, principalmente na Europa, mas também, claro, nos Estados Unidos, e o Brasil tem seguido esses passos. Eles têm um alvo muito preciso que não é mais o judaísmo nem o judeu. Esse elemento contraditório à civilização ocidental cristã desloca-se de maneira muito clara para o islamismo. O Eduardo Said mostra que o islamismo, desde a Idade Média, ele era um contraponto à civilização cristã. Desde o início do século XIV, começa ali, né, o que ele vai chamar de orientalismo. Só que os marcos principais do orientalismo seriam mais recentes, eles seriam do século XIX e século XX. A gente pode pontuar um momento em que esse distanciamento, essa fronteira entre dois mundos, como ele é pensado lá fora, ele se acentua, que é o 11 de setembro. De lá para cá, essas diferenças se tornam mais profundas, porque esse havia sido um evento mais dramático e simbólico para o Ocidente e que ocorre em seus próprios domínios geográficos. Com isso, países que nunca haviam passado, inclusive, por uma suposta guerra cultural ou problemas com terrorismo, como o Brasil, acabam se envolvendo na luta anti-islamismo. Veja só, até o ápice do antissemitismo com o Holocausto nazista, e em seguida com a criação do Estado moderno de Israel, uma das justificativas do antissemitismo era de ordem teológica. Qual? De que os judeus não reconheciam Jesus como Messias, ou de que eles haviam matado o Messias. Isso você vê o tempo todo na Idade Média, passando ali, né, pelo período da Inquisição e durante o nazismo. Tá? Mas com a transformação da política internacional, principalmente da década de 2000 para cá, né, depois do 11 de setembro para cá, essa justificativa, essa ideia, ela perde a sua essência, ela se esvazia, ela deixa de existir como linha de pensamento. E nesse novo cenário, é o posicionamento, a volta que é dada agora, é o posicionamento religioso que começa a interferir dentro do plano político e se confundir com o plano político. Houve um fenômeno bastante interessante nas igrejas evangélicas e igrejas pentecostais e neopentecostais, que começaram a promover uma guinada em sentido ao judaísmo, com a apropriação de símbolos, como a bandeira de Israel, a estrela de Davi, a menorá, além de, no plano teológico, e isso que
mais me interessa, né, eles rompem com a tradição de ódio aos judeus. Olha só, vou dar alguns exemplos. Alguém sabe de onde veio essa imagem aqui? Isso aqui é o Templo de Salomão, que foi construído lá em São Paulo e inaugurado em 2014, exatamente 10 anos atrás. A famosa tradicional coluna da Igreja Universal não está aqui dentro. Olha só o que acontece, né? Os líderes políticos, quando teve a inauguração do Templo de Salomão, eles foram convidados, era bastante complicado eles não terem ido aí. Eles foram para a inauguração, que mostra muito, né, essa aproximação entre o poder religioso e o poder político. Veja só, as pedras usadas para a construção do Templo de Salomão foram buscadas de avião lá em Israel. O Edir Macedo mandou trazer as pedras para construir. Hoje o Templo de Salomão, ele é um dos lugares mais visitados do Brasil, um ponto turístico incrível, né? E além de toda essa imponência, tem a questão da vestimenta. Veja só, né? A indumentária e a simbologia, aquilo lá é uma menorá, é um símbolo judaico. O pastor, que eu não sei se eu chamo ele de pastor, ele está se parecendo muito com um rabi, né? Ele está usando uma roupa judaica. Esse é o talit, né? Que é tradicional para um judeu, certo? O que mostra, né, essa aproximação. Alguns judeus, Luciano, eles não gostam muito disso, mas tem outros que eles não depreciam. Por quê? Porque isso seria inclusive uma forma de aproximar a cultura cristã com a cultura judaica, tá? E apagar o que resta ainda de antissemitismo, tá? Bom, então isso aí, essa inauguração de 2014, o templo está lá, quem um dia quiser visitar em São Paulo, né? Mas olha que interessante, isso para mim vale mais a pena, né, se aprofundar. É a questão ideológica que está acontecendo por trás dessa indumentária, por trás dessa simbologia. Exatamente nesse ano, 2014, o Silas Malafaia afirma em uma entrevista dele: evangélicos e judeus são aliados na defesa do Estado de Israel. Mais ainda, ele diz: no mundo todo, somos os maiores defensores de Israel depois do próprio povo judeu. O apoio a Israel e o respeito aos judeus é algo ensinado permanentemente nas nossas igrejas. Veja só o entendimento que se tem, né, partindo desse nicho. Certo. Professor, aonde entram os manuscritos nessa história? Eles entram como um elemento indicativo, tá? Como diria Norbert Elias, é um indicador civilizacional. Esses indicadores civilizacionais apontam, mostram as transformações entre uma geração ou entre um período histórico e outro. Entendeu? Isso aqui é inconcebível, né? O que está acontecendo aqui, e essa ideologia é inconcebível há 100 anos atrás. Tá? Mas agora nós temos isso ocorrendo. Então, os manuscritos do Mar Morto, eles se colocam como um objeto dentro de uma perspectiva mais completa, que faz parte do plano político-religioso. Essa nova concepção esvaziou uma tradição que defendia um rompimento rígido entre judaísmo e cristianismo, tanto de natureza histórica quanto teológica, e passou a defender um continuismo entre a cultura e a religião. Para mim, que sou historiador, eu enxergo isso, na verdade, com bons olhos, porque de fato foi isso que aconteceu. Há uma continuidade até um certo tempo, claro. Agora o problema são os usos que se fazem disso. E dentro dessa nova perspectiva que nós temos, político-religiosa, que visa confirmar essa continuidade entre judaísmo e cristianismo,
não tem nada mais perfeito do que os manuscritos. Nada. Por quê? Porque justamente eles entram dentro de um período que os historiadores chamam de intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde a gente não tinha literatura. E aí, de repente, acha lá um conjunto de 900 textos, né, contando sobre a sociedade da época. Então, ele é o ponto de transição entre uma tradição e outra. O que ocorre, né, nesses tempos mais recentes é que nós vivemos um momento histórico em que, ao mesmo tempo que se aprofundaram o uso de tecnologias com a informação mais fluida e de fácil circulação, se aprofundaram também nacionalismos, a xenofobia, ataques à democracia. Muitas dessas ações são praticadas por instituições religiosas ou às vezes por sua freguesia. Com a difusão dessas informações, multiplicaram-se páginas na internet e conteúdos em redes sociais que são produzidas por produtores de conteúdo. E um dos temas que passa a figurar no rol de assuntos são os manuscritos. São páginas de internet, documentários, blogs, lives, que retratam os manuscritos como pertencentes a pessoas virtuosas, a precursores do cristianismo, e muitas vezes aquelas figuras históricas do cristianismo, como Tiago, irmão de Jesus, como Paulo de Tarso, e às vezes o próprio Jesus de Nazaré, são descritas como personagens dos manuscritos do Mar Morto. Tá? Eu já antecipo a vocês que é mentira, é que os manuscritos usam pseudônimos. Eles falam, o mestre da justiça, e aí um monte de gente fala, não, o mestre da justiça não é alguém dos manuscritos, é Jesus. Tá? Então isso dá muito pano para manga. Os títulos dessas produções feitas por esse pessoal, né, é coisa tipo assim, o mistério dos manuscritos, eram eles os primeiros cristãos? Ou os manuscritos permitem entender Jesus? Até permitem alguma coisa, tá? Não é com esse sensacionalismo todo. Normalmente, esses assuntos, como você vê aqui, eles estão do lado de outras produções sobre a história bíblica, bastante aleatórias, como por exemplo, Santo Graal, Arca do Pacto, os Códigos da Bíblia, 10 tribos perdidas de Israel, 666, né? Ou às vezes temas bastante aleatórios, mais aleatórios ainda, ou até folclóricos, como seitas secretas, Atlântida, participação alienígena na construção das pirâmides do Egito, e aí o History Channel é o the best nisso. Né? Essas informações são produzidas por pessoas que também se interessam por temas relacionados a movimentos místicos, movimentos de nova era, novos movimentos religiosos, esoterismo, pseudos filosóficos. Na grande maioria são sempre elaborados com bastante teor sensacionalista, explorando a curiosidade, mas também o desconhecimento dessas pessoas. Bom, nem tudo, na verdade, é muito malicioso. Né? No início desse ano, um judeu brasileiro chamado Walter Goldfarb, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz porque ele conversou comigo, né? Ele criou uma exposição, ele é artista plástico, a exposição dele foi exposta lá num lugar bacana no Rio, que eu não lembro o nome, né? Chamada Os Manuscritos do Mar Morto na Gênese da linguagem visual. Eu achei muito legal, né? Embora eu não entendi muita coisa, né? Mas eu achei muito bacana alguém ter esse insight de procurar descrever os manuscritos através desse tipo de linguagem. Por sua vez, os interesses por trás da divulgação dos manuscritos, eles estão muito ligados a um quadro, por parte de algumas pessoas, que é um quadro bastante problemático, quando são feitos esses usos político-religiosos de indivíduos ou instituições que produzem essas informações. Olha só, agora eu vou pontuar um pouquinho mais para vocês. Né? Algumas igrejas têm se utilizado dos manuscritos para criar uma história sagrada, considerando a escrita, esse período de 2000 anos,
relacionando com a criação do Estado moderno de Israel, tudo isso pensado como se estivesse sendo um joguete divino, tá? Tudo passando por uma providência divina. Isso pode ser visto em matérias que foram produzidas já pelas igrejas Adventista do Sétimo Dia, Igreja Testemunhas de Jeová, os Mormons, Assembleia de Deus, Igreja Universal. Todas elas já produziram material falando sobre os manuscritos. Isso é muito interessante, né? Qual que é o filtro que elas fazem? Como elas reproduzem isso para a sua freguesia? Hoje, o maior divulgador brasileiro dos manuscritos, não sou eu, tá? O maior divulgador brasileiro dos manuscritos é um arqueólogo e pastor adventista. Ele não possui produção acadêmica sobre os manuscritos do Mar Morto. Tudo bem, não necessariamente você é obrigado a não falar de uma coisa que você não fez uma tese, né? Bem, mas para além desses manuscritos, ele também fala sobre evolução da espécie humana, política nacional e global, Israel, islamismo e outros temas. Ele ajudou a elaborar o roteiro da novela Gênesis, da emissora do pastor Edir Macedo. Ele trata desses temas todos com bastante vislumbre, né? Mais ou menos do jeito que os arqueólogos, um século atrás, um provérbio que era aplicado a eles, né? Que os arqueólogos faziam escavação no Oriente com a Bíblia na mão, numa mão, e o cinzel ou a pá na outra mão. Quer dizer, na verdade é a ideia de comprovação, de associação com uma história sagrada, certo? E os manuscritos do Mar Morto são tratados também com muito vislumbre, né, por esse profissional. Agora veja que interessante, ele demonstra bastante simpatia com o Estado de Israel. E em uma das falas dele, ele diz: se Israel acabar, nós estamos perdidos. Vocês lembram o que eu falei no início? Quando eu começo a aprofundar a questão, né, mais teórica sobre a política. Então, a ideia de que Israel seria a última fronteira. Veja só que coincidência, tá? A coincidência desse pensamento. Hoje é dia 7 de novembro. No dia, exatamente um mês atrás, no dia 7 de outubro, essa foi uma data bastante simbólica, tá? Por quê? Porque completou-se um ano do ataque do Hamas à população civil israelense. Um mês atrás. No dia 7 de outubro, um mês atrás, uma instituição brasileira chamada Brasil Paralelo lança um documentário chamado Do Rio ao Mar, falando sobre o conflito entre o Hamas e Israel. Na chamada dessa produção, a instituição afirma: essa não é apenas uma disputa territorial no Oriente Médio, é uma guerra global sobre duas visões de mundo que levantam questionamento sobre qual cultura irá prosperar. E eles prometem: essa guerra também será nossa. Bom, eu trago a minha experiência pessoal nos minutos que me restam aqui, tá? Por favor, tenha um pouquinho de paciência. Uma experiência pessoal relacionada à parte do que eu tenho falado aqui até o momento com vocês. Uma das minhas palestras, que está na plataforma YouTube, chamada Manuscritos do Mar Morto, Descobertas e Polêmicas. Na verdade, não foi eu que dei o título, foi o cara que me intimou, né? Mas ele veio com muito bom coração, né? E ele falou que eu tinha que fazer a palestra com esse título. Aí eu falei: tudo bem, né? Essa palestra é para o canal dele chama-se Cristãos na Ciência, e a minha palestra possui quase 2.000 visualizações. Eu nunca fui tão visualizado assim,
Tá? Meses depois de proferida essa palestra, eu fiquei muito surpreso ao ver que os vídeos que apareciam do lado do meu vídeo, eles se referiam a assuntos de interesse histórico-religioso, como: é possível confiar na ciência? Esse aqui eu tenho um especialista aqui na área. O debate medieval sobre vida extraterrestre. Vocês podem, né, já fazer um trabalho aqui com o professor Luciano. O que diz o Evangelho do Irmão de Jesus? Havia também vídeos sobre política, tratando de sionismo, Israel, islamismo. E quando eu clico lá para assistir o meu próprio vídeo, que está falando sobre manuscritos do Mar Morto, aparece para mim uma propaganda de 3 minutos do Brasil Paralelo, falando sobre Lei Rouanet. Então, veja, é esse ambiente que eu quero descrever, e aí dentro os manuscritos estão presentes ali. Ainda o Brasil Paralelo não fez nenhum vídeo sobre os manuscritos, mas as pessoas que curtem essa instituição e que curtem as palavras daqueles personagens que eu me referi na minha fala, eles já produziram. Então é um nicho da onde sai esse tipo de conhecimento. Aqui é uma pesquisa que eu tenho feito já há um pouco mais de um ano. Eu acabei selecionando apenas 2 questões dessa pesquisa para trazer aqui para vocês. Primeira, sobre as áreas de formação das pessoas aqui no Brasil. Ela está restrita ao Brasil, essa pesquisa. O tipo de formação que os interessados nos manuscritos do Mar Morto têm. De todas as pessoas que responderam à pesquisa, e eu não vou lá levar a pesquisa, eu não peço para divulgar a pesquisa, são pessoas que estão procurando o assunto, porque se eu faço isso eu já conteria parte do resultado. Parte dessas pessoas que entraram em contato e responderam, elas são de áreas tradicionais que normalmente são áreas que estudam os manuscritos. São historiadores, teólogos e arqueólogos. Basicamente esses 3. As teses que nós temos no Brasil foram produzidas por esses 3 tipos de profissionais. Compõem 1/4 das pessoas interessadas. Então 25%. 11% das pessoas que acabam chegando a ler sobre os manuscritos são pessoas que possuem apenas o ensino médio. E 64% são de áreas não tradicionais na pesquisa dos manuscritos. Entre essas áreas não tradicionais, olha o tipo de profissional que eu tenho: marketing, odontologia, biologia, jornalismo, ciências da computação, administração, engenharia mecânica, direito, engenharia agronômica, artes plásticas, segurança pública, geografia, economia, letras, química, análises clínicas e várias outras aqui. A pergunta é: o que faz pessoas que não têm nenhuma... o currículo deles, os manuscritos passam longe. O que faz com que essas pessoas tenham interesse em leitura? O que faz com que elas comprem livros sobre o assunto? Basicamente é o interesse religioso. É por meio da religião. O problema que eu falo, que é uma questão muito importante, é que normalmente, teoricamente e metodologicamente, essas pessoas são um pouco mais fragilizadas, pelo que elas ouvem, entendeu? E aqui são os meios de contato. Eu divido em 2 partes, meios não acadêmicos e meios acadêmicos, profissionais. E eu tenho quase o mesmo resultado da questão anterior. Então aí no primeiro gráfico são os meios não acadêmicos. A maior parte dessas pessoas entra em contato com os manuscritos através de sites da internet, documentários, e aí o History Channel acaba com a vida dessas pessoas, é um desserviço que presta. Matérias de jornais, livros não acadêmicos. Esses livros não acadêmicos são um problema muito sério também. E lives. Entre lives
essa pessoa que você pensou aí também. Né? Depois, por meios acadêmicos, né? Nós temos aí um total de 26%. O que elas consultam? Elas consultam livros acadêmicos, elas aprenderam sobre os manuscritos através de aulas nas universidades, artigos de revistas acadêmicas e exposições museológicas. Pessoas, devemos lembrar, para finalizar, né, que em cima disso aqui são formas não escolares de ensino que acabam chegando até essas pessoas. Tá? Eu retomo aqui um historiador bastante influente na atualidade, o François Hartog. Ele diz que a autoridade da história como disciplina sobre o passado, se é que algum dia ela existiu, hoje ela está superada. Até mesmo porque ela tem dificuldade em aprender com o mundo no seu curso atual. A reconstrução do passado é fabricada neste mundo presentista, dinâmico, através de filmes, séries, jogos, vídeos, outros materiais. E sobre os manuscritos do Mar Morto não seria diferente. O problema é a sua relação com a religião, o interesse de grupos específicos relacionados à política que tentam utilizá-los como um objeto de prova de fé ou de nacionalismo. Sobre o que é feito fora dos meios profissionais, nós, acadêmicos, não temos nenhum controle. Tá? Bom, essa é uma pesquisa que eu estou trazendo aqui como algo parcial para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e a gente tem muito ainda a ver como que essa história vai desenrolar. Obrigado, gente. Obrigado, professor Fernando, pela fala sobre os manuscritos, né, os usos, né, dos manuscritos. Agora a gente queria abrir, né, para perguntas, dúvidas, né, sobre a fala, outro pensamento que pode ter aparecendo. Né? Aqui são alunos de História e Letras também, ou somente História? Somente História, né? Basicamente História. Só eu aqui de Letras. De Letras, sim, professor Pérez, certo. Gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Eu gostaria. Professor Pérez. Isso. Primeiramente, parabéns pela ideia do seminário, né, excelente, né, relevante, e eu vou assistir inclusive a sua, assim, muito instigante, né, e parabéns também pela proposta. Agora eu entendi, né, toda a pesquisa, né, extremamente relevante, até mesmo esses outros usos, né, que perpassam os manuscritos, né. E aí uma curiosidade pessoal, né, e existe uma teoria, né, que esses manuscritos, uma parte desse acervo dos manuscritos, caberia aos essênios, né. Aí é uma pergunta, né, de fato existe uma comprovação científica, falando historiográfica, né, da existência desse grupo, né, de sábios, quase como uma comunidade à parte, né, que tinha membros de vários povos, né, sobretudo até dos judeus, né, e achei muito interessante essa referência daqui. Nenhuma parte dos manuscritos, né, consta o nome de Jesus, né? Então, assim, então, a que seria, dentro dos estudos paleográficos, enfim, ou dentro do contexto histórico da datação dos documentos, essa referência, né, seria um grande sábio, um líder, né, dentro de uma determinada comunidade, né, enfim. Dentro dessa, a segunda pergunta,
pergunta, né, seria com relação a esse temor em relação ao islamismo, né? Porque são três religiões monoteístas, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo, né? Então, a que se deve esse temor ao islamismo, né? Que vem dentro, e sobretudo no contexto atual, né? Medieval, a gente tem já uma percepção, né? Até por conta do próprio processo de invasão, não é isso, professor, da Europa, né? Então, esse mundo invadido, né? Mas existe um novo tipo de invasão, e o que é que aterroriza tanto, né? É bem simples, né? Mas vai voltado para a questão de edições, né? Em relação a edições, traduções de por exemplo, dos manuscritos, qual é o estado da questão? Estão traduzidos para vários idiomas? Vou responder ao professor Luciano, que de fato é mais simples, né? Esse conjunto textual, ele é traduzido diretamente do hebraico para os idiomas modernos, né? Eu já usei traduções do hebraico para o espanhol, do hebraico para o inglês, do hebraico para o francês. Nós não temos uma tradução direta do hebraico para o português. Tá? Não temos essa tradução. Mas o que nós temos? Nós temos duas versões que se pressupõem completas, que foram no início da década de 90, uma em 1992 e outra em 94, de um historiador que traduziu. Ele traduziu para o espanhol, e um colega aqui no Brasil traduziu do espanhol para o português, e outro que traduziu para o inglês. Depois foi feita uma tradução muito ruim, por sinal, desse texto em inglês para o português. Então esses textos estão disponíveis, né? Mas a melhor coisa é você conseguir ler o texto em espanhol, pelo menos, né, ou em inglês. Chegando aí no professor Peterson, os essênios, existiram, né, um grupo religioso, né, uma facção, uma corrente de pensamento que tinha práticas mais ou menos próprias, digamos assim. Os manuscritos do Mar Morto, eles não usam a palavra essênios. Na verdade, a palavra essênios, ela não existe em hebraico. É um nome que foi dado para essa corrente religiosa de textos que foram escritos em grego. Em grego é essenoi. Então, esses textos gregos que foram escritos por Filon de Alexandria, por Flávio Joséfo e um latino, né, o Plínio Velho. Então, eles se utilizam da palavra essênio para se referir a esse grupo. Os próprios manuscritos não falam. Então, o que acontece? Por que a maioria do pessoal acha que eles são essênios? Porque as descrições desses três autores se encaixam perfeitamente com o modus vivendi, né, que consegue se subtrair das informações que saem dos manuscritos. Então, acredita-se muito, né, que eles eram dessa corrente chamada essenismo. Tá? Quanto aos pseudônimos ao que você se refere, né, lá nos manuscritos você vai ver uma figura que é muito importante. Ele se parece com um líder, e ele é muito valorizado porque ele é a espécie de servo sofredor dos manuscritos do Mar Morto, que precederia a figura de Jesus como servo sofredor. Tá? O nome dele é Mored Sedek, é mestre da justiça. E existem outros pseudônimos também. O mais famoso é aquele que se opunha a ele, chamado Homem da Mentira. Mas eles não dão nomes. Possivelmente eles trabalhavam com pseudônimos justamente para não ter muito problema com o poder centralizado. Tá? Então essa é a estratégia que Chico Buarque se utilizava para falar da ditadura militar. Agora, quanto ao medo do islamismo, né, aí eu acho que até o professor Luciano poderia, né, tentar dar essa resposta, né, se você já pensou, se você já trabalhou nas suas aulas alguma coisa, sobretudo porque está mais presente ali. Para esse contexto,
Não. Então, Peterson, que da forma como eu coloquei aqui na minha fala, é quase como o islamismo ele serviu de contraponto ou de bode expiatório para se representar o avesso dessa sociedade. Mas essa minha proposta é muito filosófica, tá? Eu admito isso. Agora, existem pontos, né, que estão muito ligados à história de fato. Um desses pontos é o próprio autor que eu citei, o Eduardo Said, quando ele fala do orientalismo. Essa é uma criação ocidental justamente para ter o seu contraponto, entendeu? Então são pegadas, são tomadas, vários acontecimentos históricos, dentre os quais acontecem aqui no Ocidente igual ou pior, mas a gente sempre se assusta com o que o outro produz, porque o que a gente faz aqui está naturalizado e ele não nos assusta tanto, tá? Agora, o papel da religião, sobretudo das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais, tem um papel muito forte nisso, tá? Um papel de criação, de demonização, né? E essa é a ideia de Israel como uma última fronteira, tá? Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Mas questão de curiosidade, em relação ao Templo de Salomão, como houve essa apropriação da cultura judaica pelo cristianismo, né, no próprio templo em si? Houve também, era como uma forma de atrativo para os judeus, houve inserção dos judeus desses cristãos por conta desses novos símbolos que entraram na cultura cristã? E a sua pergunta é muito boa, viu? Eu cheguei a comentar um pouquinho na hora que eu estava falando para vocês que há alguns judeus que eles são mais tranquilos, mais liberais, e que eles entendem essa aproximação com bons olhos, que isso ajudaria a eliminar vestígios ainda de algum antissemitismo, certo? Então isso é por parte desses judeus. Mas existem aqueles judeus que são um pouco mais fervorosos, que eles fazem uma crítica muito dura a isso. Primeiro, o símbolo não é teu, você não deveria colocar dentro da tua igreja, certo? Essa é a ideia. Mas a crítica que eu acho mais interessante é a de que esses judeus que são mais fervorosos, eles entendem isso aí como uma estratégia de fato para tentar cristianizar o judeu. E aí eles negam isso. Inclusive, eu estava lendo um texto de um rabino, há algumas semanas atrás, que fala que a congregação, né, ela estava muito propensa a gostar disso aí e a ter um envolvimento maior, né? E ele, como rabino, falou: opa, não, peraí, vamos deixar essas balizas mais estruturadas, né? Então, Tamires, eu penso que isso vai muito de acordo com o discurso de quem está partindo, né? Então, talvez um rabino mais ortodoxo, ele vai deplorar essa ideia. Ele fala: não é para vocês usar a roupa judaica lá, certo? Agora, um judeu que ele é mais, né, menos assíduo, ele não vê isso como um problema, tá? Na verdade, eu tinha duas perguntas, mas uma era praticamente a mesma da lançaria. Então, uma mais simples. Eu tive a curiosidade de saber como é que foram achados esses manuscritos, porque a caverna parece bem pequena, assim, bem como se fosse uma gota no oceano. Como é que foi achado aí? Essa história é uma história que às vezes até já teve historiador que falou que ela é meio fake, mas ao que tudo indica não, tá? Aquela região ali do Mar Morto era habitada por beduínos e eles criavam cabras. E aí um rapaz, mais ou menos da tua idade, escapou 2 cabras lá do rebanho e ele começa a procurar. Nessa procura, ele viu um buraco. À toa, ele pega uma pedra e fala: vou acertar o buraco. Ele taca a pedra lá dentro. Quando a pedra entra lá dentro, ela bate no jarro que estava no manuscrito.
o jarro quebra e ele ouve. Ele fala, opa, peraí, isso está estranho. E aí ele vai lá conferir. Tá? Por quê? Porque existe lá no livro de Jeremias alguma coisa, o livro bíblico, que todo texto hebraico, ele não podia ser queimado. Ele tinha que ser colocado em jarros e guardado em algum lugar. Porque quem deveria consumir esse texto deveria ser o templo, porque o texto é sagrado. Tá? Então eles fizeram isso, eles colocaram em jarros e guardaram dentro dessas grutas, dentro dessas cavernas. E por uma bobagem, né, o rapaz joga a pedra lá, ouve quebrar, ele entra e faz uma descoberta. Então aí o que acontece? Quando há essa descoberta, eles começam a procurar em todas as cavernas ali. E eles encontraram outras cavernas que tinham material textual também. Isso vai gerar em seguida um problema, porque os arqueólogos, como Eliezer Lipa-Suquini, que é aquele cara que eu falei agora há pouco, eles tiveram que começar a correr atrás desses beduínos para recuperar, porque eles estavam jogando esses textos no mercado negro, estavam vendendo. Então essa é a história. Essa história você vai ver na introdução de qualquer livro, viu? Obrigado pela pergunta. Então, encerra. Tá certo, obrigado. Então, encerrar, né?